Voltamos, ouvintes, com o programa Encontro com a Justiça. Hoje entrevistando o Vinícius Dalmas, que é do circo Crescer e Viver. E falando em alegria, nós anunciamos e convidamos no dia 29 de novembro, na quadra do Salgueiro, Acadêmicos de Salgueiro, lá na rua Silva Teles 104, de 14 às 19 horas, vai ser o lançamento do CD da Associação de Escolas de Samba Mirim. E lá está aquele samba. Que dia é isso aí? No dia 29 de novembro, não percam, estamos aguardando aquele samba da nossa querida escola Golfinhos do Rio de Janeiro, onde eu receberei uma homenagem lá, sendo enredo dessa querida escola Golfinhos do Rio de Janeiro. Dia 29 é domingo. É domingo. É domingo. Agora, na quarta-feira seguinte, no dia 2 de dezembro, às 11h30 da manhã, lá no Museu Histórico Nacional, você também vai ser homenageado, Ciro. Você... Holofote nele. Haja geladeira, hein? A Lenora Moraes, o Nelson Jorge dos Santos e a Rita Moura, né, vão receber da Associação dos Amigos do Museu Histórico Nacional a medalha Henrique Sérgio Gregory. Né? Eu estava falando aqui, né, de cultura, né, de espaço cultural, né, de um prédio a menos no entorno do circo, né, que era o prédio que o TRE ia construir ali ao lado de um prédio tombado, que é o Hospital Maternidade. O Hospital Maternidade São Francisco Xavier, que é da escola Ana Nery, né? Então, né, e isso pesou, né? Custou de um prédio moderno, né, ao lado de um prédio histórico. Então, no Museu Histórico Nacional vai ter isso no dia 2 de dezembro, na quarta-feira. Ciro, eu vou estar lá. Você já tinha recebido o convite? Não, ainda não chegou ao meu conhecimento. Eu sabia que eu ia receber essa homenagem, mas é dia 2, então eu estou te trazendo aqui. Mais uma dia 2 de medalha, dezembro, né? às 11h30 da manhã. Participar de um espetáculo também lá do Circo Crescer e Ver. Ele é um trapezista. Olha, eu faço o seguinte, eu levo uma máquina fotográfica com holofote, porque o Ciro, ele está muito apagado. Todo dia eu descubro coisas novas dele. Está faltando holofote para poder nos dar tanta ciência de tanta coisa apagar, mas não consegue, que o Ciro faz. Mas olha, o Museu Histórico Nacional é uma pérola que precisa ser descoberta pela população. Primeiro, é o maior museu do Brasil. E é um museu riquíssimo, tem a maior coleção de moedas da América, que está lá, numismática, né? Coleção numismática. Está lá no Museu Histórico Nacional. E tem a carruagem do Pedro II. A carruagem da família real brasileira. Nós temos agora uma exposição muito interessante lá sobre a Ladeira da Misericórdia, a primeira rua do Rio de Janeiro. Então, o Museu Histórico Nacional, pela própria palavra está dizendo, traz a nossa história viva. Então, acho que as pessoas deviam... Ela é muito visitada por estudantes de escolas públicas, de universidades, mas a população brasileira, lamentavelmente, não tem esse costume cultural de visitar os museus. E o Museu Histórico Nacional, eu sou apaixonado por ele. Só para registrar, Ciro, na minha época de faculdade, o museu, ele dava muito curso gratuito de várias áreas, não só direito, história, educação, tudo. Agora parece que acabaram esses cursos. Não, ainda tem cursos. Essa semana, por exemplo, teve um curso sobre artes italianas. Sim. E eu, de vez em quando eu encontro um tempinho na minha agenda, eu vou lá para aprender, para poder conhecer um pouco mais. Tem mais de 30 cursos no museu. Muito, olha, a cultura lá, ela aflora, até nos prédios, porque é um prédio muito bonito, né? Apesar de estar cercado aí dessa favela de vidros que é o Tribunal de Justiça. Exatamente. Mas é um prédio muito bonito, uma arquitetura belíssima e antiquíssima. E ali o próprio prédio tem uma história, já foi a primeira estação de trem aqui no Rio de Janeiro, depois virou de bonde. Então é uma história muito bonita. Um lugar que merece ser visitado. Merece ser visitado. Agora, Vinícius, e prêmios? Vocês já tiveram alguns reconhecimentos? Que prêmios o projeto Crescer e Viver já recebeu? Olha, a gente já recebeu alguns prêmios aí. A gente já foi semifinalista no prêmio Itaú Unicef. A gente recebeu o prêmio Estímulo ao Circo Carequinha, se eu não me engano, por 2 vezes. A do Carequinha nasceu na minha cidade. Não foi? Carangola, não, ele estava. Ele nasce durante a passagem do circo, que ele nasce. Ele é registrado, né, fora de lá. Pra mim ele era de Rio Bonito, aqui do interior. Não, aqui é onde a família dele morava. Mas como eles viviam, né, mudando, ele nasce,
né, durante o espetáculo, né, que a família itinerante, né? Itinerante lá em Carangola. Mas na verdade é o seguinte, todo mundo nasce em Minas, depois é que aparece em outros estados aí. Mas o circo é isso, doutor Ciro. Teve também o prêmio Funarte, né, Carequinha, 2 vezes, sim. Teve a medalha Orgulho do Rio, né, do jornal O Dia. Jornal Dia. Teve o prêmio Acessibilidade, as pessoas estavam falando aí, o circo ganhou o prêmio Acessibilidade da Escola de Teatro de São Paulo, na categoria Cidadania. E quais são... Esses reconhecimentos são muito importantes, assim, porque dá pra gente dar uma visibilidade àquilo que a gente faz. E, obviamente, pra gente o maior reconhecimento é o reconhecimento daquele público que a gente atende, das famílias que a gente atende, do público que vai lá assistir os espetáculos, que vai ver que a gente está com o portão aberto para receber qualquer pessoa que queira lá visitar e conhecer o Crescer e Viver. Agora, tirando o Ciro que fez o trapézio, não é para adulto não, né? Só para criança. Não, é até 24 anos. Tá. Pô, então a gente pode, Rogério. Mas o que eu tô falando, o doutor Ciro mandou invadir, e quando a gente invadiu e inauguramos o circo, ele foi lá e invadiu mesmo, porque a gente não combinou nada com ele. Ele viu o trapézio pendurado e se pendurou no trapézio. Mas é assim mesmo. Mas essa história do invadir, ela rigorosamente foi uma invasão. Aquilo ali era um estacionamento e a dona Rosinha tinha prometido dar um espaço, e o espaço que ela prometera inicialmente seria do outro lado da Presidente Vargas, onde depois ela desistiu da ideia, porque no meio do caminho faleceu o grande brasileiro Leonel de Moura Brizola, e o governo resolveu fazer ali um monumento ao Leonel Brizola, que também não vingou. E quando ele resolveu destinar aquele espaço, eu já estava desesperado, porque a gente já tinha conseguido a lona, já tinha conseguido todo o material circense e não sabia nem onde colocar. Tinha tudo, tinha um patrocínio, equipamento, lona, tinha tudo. Só não tinha lugar. Só não tinha lugar. Aí eu liguei para a dona Rosinha, eu falei, olha, tem um estacionamento aqui em frente ao juizado. Aí ela falou assim, é com o senhor mesmo. Aí eu mandei invadir. Falei, Júnior, invade que eu garanto. Foi. Tá lá até hoje. Tá lá. Mas a história é essa mesmo. Foi uma invasão mesmo. A ver que a invasão às vezes é do bem, não é? Nem sempre a invasão é do mal. Doutor Ciro, a gente tem novidade também, assim. A partir do dia 1º de dezembro, a gente vai estar recebendo 10 jovens que estão cumprindo medida socioeducativa. Olha só, que maravilha. Esses 10 jovens, eles é um projeto novo que o Ministério Público do Trabalho chamou a gente, ou seja, aquela multa que ela aplica a empresas que não cumpriram lá, ou seja, que teve exploração de trabalho infantil, etc e tal, ela está destinando essa verba para custear esse projeto, também em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social. E aí, a partir do dia 1º de dezembro, nós estamos recebendo 10 jovens que estão cumprindo medida socioeducativa, e esses 10 jovens terão 10 tutores dentro do circo. Quem serão esses tutores? Eu sou um tutor, o Júnior é um tutor, o coordenador do Circo Social é outro tutor, um professor é outro tutor, onde esses jovens vão ficar colados com a gente, e a gente não só monitorando, mas desenvolvendo uma expertise, uma competência com ele, para ele poder atuar nesse campo da administração de um circo, da administração de uma organização, da produção cênica, e a gente vai construir esse saber junto com ele. Então, assim, a gente abrindo as portas do Crescer e Viver, e é uma resposta que a gente está dando à sociedade, assim, a um diferencial. O que há de se fazer agora? Porque as pessoas simplesmente julgam, param o ônibus, baixam o cacete em cima desses meninos, privam ele dos direitos que eles têm de ir à praia, e concretamente não existe uma proposta para a gente poder... E aí a gente está lançando essa proposta de inclusão, de resgate, de valorização. Exato. Meus parabéns, porque vocês agora, depois de 15 anos, estão realizando o meu sonho, porque o meu sonho era esse. Era justamente o acolhimento daqueles meninos que a sociedade rejeita. E ninguém é mais rejeitado hoje do que os adolescentes em conflito com a lei. Então vocês vão mostrar que esses meninos são os verdadeiros malabaristas da sobrevivência, né? Quando eles praticam atos infracionais, eles estão buscando modalidades de sobrevivência, né? Quando eles chegam a esse desespero, é porque faltou
a família, faltou o Estado, faltou a sociedade, faltou a escola, faltou a saúde, tudo isso falta. Então, o Circo Crescer e Viver vem lá e abraça esses meninos para mostrar a ele que eles têm valores. Claro, claro. Valores, né? Agora, essa história toda do circo, isso vai virar filme, não é isso? Como é que é essa história? Pois é, a gente vai virar filme. Eu acabei de ver, aliás, hoje eu vou ver o primeiro corte do filme, assim, a primeira versão do filme. O Luiz lá do Cinema Nosso me ligou ontem e falou, vamos ver esse primeiro corte. A gente teve a sorte, assim, e o carinho, assim, de uns parceiros lá nos Estados Unidos, de uma organização super nova chamada Raise Up Care, e eles entraram em contato com a gente e falaram, a gente quer ajudar vocês. Tá bom, como é que vocês querem ajudar vocês? Olha, a gente tem uma estratégia aqui, a gente tem que fazer um filme, e esse filme tem que rodar o mundo, para que o mundo conheça a história de vocês, e esse mundo possa consumir esse filme, e parte desse filme vai para um fundo que a gente vai fazer outros filmes de outras organizações, e a outra parte vai para a subsistência de vocês. Só que eles não estavam de brincadeira, não era qualquer filminho, não era... Para vocês terem uma ideia, quando a gente entrou em contato com o Luiz do Cinema Nosso, que é também um cineasta, é fruto do filme Cidade de Deus, do projeto do Fernando Meirelles e da Kátia Lund, que co-dirigiram esse filme, e aí eles chegaram com peso e falaram assim, bom, então a gente quer uma diretora de peso para dirigir esse filme. E aí convidaram a Kátia Lund para dirigir esse filme. O filme está pronto, o filme depois vai para as telas, e vai contar a história do Crescer e Viver de uma forma ímpar, como a Kátia Lund, com o olhar que a Kátia tem. A Kátia conviveu com esses meninos, porque contar a história do Circo Crescer e Viver nada mais é do que contar a história desses meninos que estão dentro, meninos e meninas que estão dentro do Circo Crescer e Viver. E foi isso que ela fez. Ela foi para o Santa Marta, ela foi para Rocinha, ela foi para São Gonçalo, ela foi lá para dentro da Porta da Pedra, ela foi na casa da minha mãe, ela foi na casa de todas as pessoas que fizeram a história do Circo Crescer e Viver. E é assim que ela vai contar essa história. Já tem nome o filme? Já tem? Deixa eu te falar uma coisa. O filme, a princípio, é Praça 11. No lugar do abandono nasce um circo. Bacana. É tão interessante que você fala. O Dr. Ciro tem holofote, porque ele está nesse filme. Olha, pela primeira vez aqui o entrevistado fala mais do que os entrevistadores, porque nós só perdemos pro Jô. Eu fico vigiando, mas eu perco também. Você quebrou aqui um paradigma nosso. Isso é porque não foi o Júnior que veio, porque se fosse o Júnior, eu acho que nem pergunta. Mas é que você fala, tão interessante, essa história que você está contando é interessante, né? Que os entrevistadores aqui costumam falar mais do que o entrevistado, hoje estiveram ficar calados. Eu vou entender isso como um elogio. Mas com certeza, sem dúvida. Mas sim, brevemente vai estar nas telas. Então qual seria o nome do filme? A princípio, Praça 11. Praça 11, porque é esse lugar que está ali, onde nasce o circo, ali no lugar do abandono mesmo, assim. Porque e uma praça que deixa de ser praça, né? Hoje é a Avenida Presidente Vargas. Exatamente, né? Como querem acabar com a Praça 11. Não, e acabou. Não, porque existe o samba, quando o Grande Otelo lá, exatamente. Que é onde parabéns. A praça é onde está ali a homenagem ao Zumbi. Exatamente. Aquilo ali era uma praça. Tinha o terreirão ali da Tia Ciata, que hoje virou Escola Municipal. Exatamente. Que virou Presidente Vargas. Então, Vinícius, como é que é essa proposta do circo de transformação social através do picadeiro, através do circo? Você falou aí, essa vinda agora dos adolescentes infratores. Isso aí é uma modalidade de uma experiência nova, e vocês estão animados em transformar a vida desses jovens através da valorização da arte que eles possuem? Depois de 10 anos de experiência em São Gonçalo e aqui no Rio de Janeiro, e dos resultados que a gente já alcançou, dos casos que a gente já observou, desses meninos e meninas que mudaram em suas vidas por conta do circo, é uma aposta que a gente está fazendo, porque agora receber meninos que estavam em conflito com a lei, que vão cumprir medidas socioeducativas, é uma aposta, mas uma aposta assim, com muita convicção de que vai dar certo, né? A gente costuma dizer assim, que a gente não faz nada, a gente vai... Quem tem que fazer é esse menino tem que ser protagonista da sua história. Então, o circo, ele está agindo ali como uma ferramenta em potencial para poder identificar nesses meninos o valor que eles têm. Eu costumo dizer que a gente precisa observar esses meninos dentro da organização como caixinhas de fósforos. Isso é que a Viviane Senna, uma vez eu assisti a Viviane Senna falando isso, presidente da Fundação Ayrton Senna, e ela diz o seguinte: a gente precisa observar esses meninos como caixinhas de fósforos.
Porque mais do que mais ou menos 40 palitos que a gente vê ali, a gente vê 40 possibilidades de se fazer luz. Mas a gente já tem que partir do princípio que a luz já está ali com eles. E que o ato da gente pegar esse palito de fósforo, riscar e acender é o educar. E é esse o nosso papel que a gente tem que fazer. Então a gente não tem um olhar verticalizado para eles, a gente olha ali olho no olho, tanto que a gente faz as rodas, todo coordenador, instrutor, ele senta na roda, não tem ninguém sentado um na frente do outro, a gente senta em círculo, tal como é o circo, que nos remete a movimento, que nos remete a circulação, ou seja, Rolling Stones, né? Pedra que não rola cria limo, e a gente não tem que criar limo, né? O circo não tem canto, não tem esquina, a gente tem que se olhar. Então, é através desse circo que a gente quer identificar ele como alguém, ou seja, o eu sou, oferecer um leque de possibilidades para eles, de ferramentas, para ele se identificar com aquilo que ele mais vai ter aptidão, e ele dizer eu posso, e aí através do espetáculo, no seu discurso, ele vai dizer o que eu quero. É assim que a gente pensa o circo, e a gente quer chegar num lugar melhor com esses meninos. Que bacana, Vinícius. Poxa, que aula que você deu, que aula de acolhimento, que aula de importante para a sociedade refletir sobre isso. Esses meninos, eles são verdadeiros artistas, vivem no picadeiro da vida, e você vai transformar essas vidas dando a eles a escola de valorização. Tudo que esses meninos precisam é desse reconhecimento, de valorização, e agradeço demais a sua presença aqui. Um abraço ao nosso querido parceiro Júnior Perim. Sejam sempre muito bem-vindos quando quiser aqui divulgar. Algumas perguntas questionavam sobre a divulgação desses espetáculos, como é feito, mas nós já não temos muito mais tempo, mas você tem esse microfone aqui da Manchete Online aberto no programa Encontro com a Justiça para voltar aqui tantas e quantas vezes quiser, porque nós agora vamos entrar na Manchete Online Notícias, edição das 11 horas, com a apresentação de Enio Paes.